gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Esther. Hoje o vídeo vai ser por que eu fiz enfermagem. Esse foi uma dica através de um comentário da Joy e ela despertou em mim uma ideia, então inclusive se vocês quiserem saber sobre outras questões da área da enfermagem, me manda aqui nos comentários, inclusive o divisor de águas ele vai estar no meio aqui do vídeo, então eu espero que você veja o vídeo inteiro. Me ajuda, se inscreva aqui no meu canal, tô com foco de 1000 inscritos, dá o like aqui e venha fazer parte dessa família, tá bom? Eu sempre gostei muito de estudar todas as matérias, só que eu tinha um olhar diferente para biologia. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu testemunho em relação a estudos e como eu me achava burra, aqui vai estar nos cards o meu testemunho. Então, eu sempre tive um olhar diferente para biologia. Gostava. Só que eu não sabia, tanto que quando eu era pequena, eu queria ser policial e eu tinha total apoio do meu pai, principalmente. Eu queria ser policial. Só que aí depois as coisas foram mudando de acordo com quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo umas coisas, enfim. E aí eu fui e falei assim, não. Ainda pensei em odonto, mas eu falei assim, não é pra mim. Então a única coisa que eu sabia é que eu queria ter uma assistência com paciente direta. Então eu pensei, medicina. E gente, antes do período, no meu ensino médio eu fiz ETEC. E eu fiz ETEC de recursos humanos. E na ETEC eu aprendi muitas coisas sobre a questão pré-acadêmica, porque quando a gente sai da escola para a faculdade, eu não sei como que tá hoje nas escolas, se os professores eles auxiliam nessa parte. Só que pelo menos na minha época não tinha isso, porque lá você é colocado, literalmente despejado, e você começa a entender conforme vai andando o carro. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui específico sobre coisas que você precisa saber antes de começar a faculdade ou quando você está na faculdade para você desenvolver melhor tanto seu currículo acadêmico quanto a sua performance acadêmica, tá bom? E aí eu simplesmente entendi que a ETEC ela foi muito importante, mesmo que eu me sacrificava muito, porque eu estudava integral. Porém, quando eu ainda estava desenvolvendo essa área, porque eu sabia que eu queria a área da acadêmica da medicina, as informações eram diferentes das informações de hoje. Então, eu não entendia mais ou menos como que funcionava, qual era o processo, porque quando você entra na área da saúde, você tem que saber de uma coisa, que você vai ter gastos com livros, com materiais, com potenciais que você queira colocar na sua graduação e no pós, investimentos que você vai ter. Então, é um gasto, você vai ter que gastar. E aí eu não passei, gente. A minha nota ela foi boa, considerada notas tipo assim, de pessoas, mas eu não consegui a nota alcançada para medicina. E aí eu comecei a ficar triste, porque eu não queria estudar em universidade privada. Inclusive, nesse meu testemunho, eu explico um pouquinho mais sobre isso para vocês, que eu tinha preconceito com a universidade privada. Uma das que me brilhavam era a Mackenzie, só que a Mackenzie ela não tinha essa disponibilidade para cursos de saúde, na verdade. Se eu não me engano, posso estar falando aqui muito errado, mas ela ainda não tem. É só exatas e humanas. E beleza, vamos. Tinha São Camilo, só que eu não queria fazer uma faculdade, eu queria entrar numa universidade para entrar para outros meios, campos de pesquisa, né, fazer iniciação. E ali eu fui e através de um amigo meu eu descobri que eu podia aplicar uma bolsa na Universidade de São Judas. Então eu fui pra lá, pesquisei, cacei tudo que eu podia caçar da faculdade da São Judas. Inclusive, eu descobri depois que uma youtuber, blogueira que eu gostava muito, ela tinha feito faculdade lá. E uma outra pessoa também que eu conhecia, né, desse mundo dos famosos, das blogueiras da época da Capricho, eles também fizeram na São Judas. Então eu falei, sim, é considerado uma boa faculdade então. Então eu fui. Conheci o campus maravilhoso, tem uma estrutura incrível. E aí foi quando eu fui pra faculdade, fiz ali durante 5 anos a faculdade de enfermagem. Algumas coisas aconteceram no intervalo de tudo isso, dos 5 anos. Eu entrei na faculdade de enfermagem não sabendo o que o enfermeiro fazia. Eu tinha preconceito da enfermagem porque eu achava que ela só fazia punção venosa. Porque quando a gente chega ali no hospital, no PS, é isso que é abordado por nós. Mal eu sabia que, na verdade, existem, né, as classificações, a questão da equipe multidisciplinar, o que o auxiliar, um técnico e um enfermeiro faz. E na maioria das vezes, quando você chega num PS que faz a administração para você ali, na sala de medicação, é o técnico. Então, na minha visão, o enfermeiro ele só fazia isso. Só que o enfermeiro padrão, não. Ele faz outras coisas, mais, na verdade, burocráticas. Inclusive, depois eu posso, se você quiser, deixa aqui nos comentários que vídeo sobre o que você quer saber que acontece na área da enfermagem. Quando eu tive uma aula que eu perguntei para a professora o que o enfermeiro fazia, e ela respeitosamente me explicou, não foi ignorante comigo, que eu tive aula de fundamentos, processo e semiologia, que é ali que você vai entender literalmente o que o enfermeiro faz,
em relação à assistência, porque depois a gente tem gestão de enfermagem, né, ali beirando os últimos semestres da faculdade. Eu entendi o que o enfermeiro fazia, e eu falei, meu Deus, aonde que eu me coloquei? Né? E aí é onde a gente vê, tanto que a pandemia, ela ajudou muito a entender o que o enfermeiro faz, que tá de linha de frente, que é importante essa questão de você autenticar a importância de uma profissão e não menosprezar. E era isso que eu fazia. Porque a sociedade, ela coloca a medicina como status e alguns outros tipos de profissão, mas na verdade tem muito mais questão histórica por trás. Desde o Brasil Colônia, que isso é uma coisa que inclusive eu tô estudando e o que eu já conversei com os meus professores. A ficha veio cair literalmente porque eu queria fazer enfermagem, gente, só foi no último dia da minha faculdade. Quando eu fui fazer a minha apresentação de TCC, né, eu fui defender o meu TCC, que a gente falou sobre nanopartículas e como que elas influenciam ali na questão de ferimentos e curativos, que inclusive não era isso uma das áreas que eu queria fazer área da cardiologia, só que foi uma oportunidade que apareceu para mim com uma das melhores professoras que eu vou guardar no fundo do meu coração, que é a professora Sara. E ali eu falei assim, teve um momento que foi, sabe, quando a ficha cai? Até mesmo porque eu já estava passando ali um processo, foi altas, intensas sessões de terapia com a minha psicóloga, mas teve um dia que foi, assim, que os meus olhos, eu entendi claramente que eu tinha feito a decisão certa, pelo menos naquele momento da minha vida, que era ter feito enfermagem. A enfermagem, ela não só trabalhou em mim no processo de entender o profissional, mas de entender a mim mesma, né? E é muito bonito isso, o que a faculdade faz com a gente. Tanto que por isso que hoje a gente tem tantos desenvolvimentos em tantos lugares e patamares na área social, porque a faculdade, ela incrivelmente, ela consegue te ensinar absolutamente todas as áreas da sua vida, até a sua área espiritual. Voltando com o foco, falando do como o meu olho, ele brilhou quando eu apresentei, quando eu vi que eu era capaz, que foi bom, que deu sucesso, que eu passei, que eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui, gente, eu entendi que Jesus, ele cuidava de pessoas, tá bom? E ele cuidava de pessoas no âmbito integral. Na verdade, ele cuida, Deus, ele cuida, ele ama de uma forma integral. Corpo, alma e espírito. Todas as nossas facetas, Deus, ele sabe. E o enfermeiro, ele é profissional, que ele atua na promoção, na proteção e na recuperação do paciente. Promover a área do ensino, a área, né, da pesquisa, porque o enfermeiro, gente, ele planeja, ele gerencia, ele organiza resíduos, a gestão, dimensionamento de pessoas, escalas, enfim, tudo o que está acontecendo, que está desproporcionando o ritmo do hospital é com o enfermeiro, né? Claro, no seu nível hierárquico, desde o enfermeiro-chefe até o pleno, sênior, júnior, assistente, enfim, qual foi o determinado cargo. Mas eu entendi que Jesus, ele cuidava de pessoas. O médico, a medicina, ela é uma profissão linda, maravilhosa. Só que a medicina, ela tem o olhar da doença. O médico, ele vai ali atuar na doença. Então, ele vai atuar mais na questão da peça. Por exemplo, se o problema está na mão, o médico, ele vai atuar na peça. Tudo bem que nós não podemos generalizar, né? Tem médicos excelentes aí que ajudam os seus pacientes em várias questões. Por exemplo, eu estava fazendo estágio, que eu estava na enfermaria. Os médicos, né, que ali também tinha como promoção a residência, eles passavam um período, né? E depois eles iam embora, mas quem ficava ali era o enfermeiro, né? Principalmente mais as técnicas que ajudam mais ainda na assistência do cuidado ali. Meu Deus, o enfermeiro, ele tá absoluto, qualquer coisa que acontecer ali, a qualquer momento é o enfermeiro que vai, entendeu? Tudo bem que se ele precisar de alguma coisa, ele vai chamar o médico sim, porque é uma equipe multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, então precisa de todos para o quê? Para unificar e ajudar na evolução do paciente e assim ele ter um cuidado integral. Só que o enfermeiro, ele tá ali no momento que talvez aquele paciente, quantas vezes eu estive no momento em que o paciente, ele começa a falar algumas coisas para você da particularidade dele e você vai ouvir ali. O enfermeiro, ele não é só simplesmente um profissional que atua literalmente no cuidado dimensional técnico-científico, mas ele também ajuda na questão psicológica, mesmo que ele não seja um psicólogo, e que, obviamente, nós temos os psicólogos que atuam isso de uma forma maravilhosa. O enfermeiro, ele, muitas das vezes, ele vai ser a única pessoa ali que aquele paciente, ele tem como campo de refúgio. Se em algum momento da minha vida eu vou fazer medicina, amém, né?
Mas nesse momento eu tô muito mais que satisfeita com a enfermagem. E são tantos campos que a enfermagem ela pode atuar, tá bom? Vou trazer também aonde que a enfermagem pode atuar como empreendedora, que tá crescendo tanto, clínica, né, que o enfermeiro ele pode ter sua clínica, não somente a assistência, que é onde as pessoas mais visam, mas foi por isso que eu entendi que a enfermagem, ela tem esse potencial, e mesmo que não tenha a melhor valorização aqui no Brasil, a equipe multidisciplinar ela é muito importante, cada um atuando na sua privação, seja o enfermeiro fazendo as prescrições nas assistências de enfermagem, e a ajuda, né, as várias mãozinhas de várias equipes de profissionais fazem com que o paciente ele evolua. Então é isso, além de tudo isso, nós temos a saúde, né? Ela promove isso para as pessoas. Então, eu escolhi a enfermagem justamente por isso, para conseguir promover o cuidar de pessoas, né? E realizar ali algo que às vezes a gente acha que não é nada, mas é muito singular para aquela pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, curta. Um super beijo e até mais!